Nesse vídeo eu vou tentar explicar algumas diferenças entre o modelo de jogo do Renato Paiva para o Arthur Jorge e, para surpresa de muita gente, tem muita coisa que é parecida, mas algumas diferenças pequenininhas estão contribuindo para que o desempenho da equipe de Renato Paiva seja muito insatisfatório. Mas eu vou falar sobre tudo isso, obviamente, depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já de antemão peço para vocês que deixem seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você ouviu, por menos do que uma latinha de Coca-Cola, você se torna membro do canal do Caboclo e assiste em primeira mão com conteúdos como esse aqui, que eu estou colocando aqui agora, que o pessoal que já é membro já assistiu e você que ainda não é, só vai assistir depois de todo mundo, então não perca tempo, torne-se membro do canal do Caboclo. Se você também quiser contribuir com o crescimento do canal do Caboclo, você pode enviar um Pix com a minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com, e lá você pode colocar todo valor, qualquer valor que você quiser, colocando também sugestões, críticas, perguntas, dúvidas, tudo aquilo que você quiser. Então, pessoal, o Botafogo perdeu para o Bragantino e perdeu de uma maneira que a gente ficou muito chateado. A torcida do Botafogo, eu tenho certeza que de uma maneira geral, né, ficou muito chateada com a maneira que o Botafogo perdeu. E aí tem algumas coisas que vêm acontecendo já, de alguns jogos, né, que vêm se repetindo, que tem se tornado um padrão na maneira do Renato Paiva jogar. Porém, antes de eu analisar essas questões de mais táticas, eu quero colocar algumas críticas aqui que as pessoas têm feito ao trabalho do Renato Paiva e também ao desempenho do Botafogo e alguns jogadores especificamente, que eu acho que merecem um pouquinho de atenção. A primeira delas, muita gente tem dito que o jogo posicional não funciona, tem muita gente dizendo que jogo posicional é muito ruim, que não gosta de assistir jogo posicional. Tem uma notícia muito ruim para vocês. Arthur Jorge, com o melhor Botafogo, um dos melhores Botafogos da história, jogava de maneira posicional. Então qual é a diferença? É justamente isso que eu vou querer mostrar para vocês aqui hoje. Existem jogos posicionais de todas as maneiras que vocês podem imaginar, com características mais defensivas, com características mais móveis, mais agressivas, mais estanques, e o Renato Paiva aparentemente tem se mostrado muito teimoso com relação a alguns posicionamentos, e não é por falta de aviso, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu tenho ouvido também muitas críticas a alguns jogadores específicos do Botafogo, como é o caso do Arthur e como é o caso do Savarino. O objetivo desse vídeo aqui também é mostrar para vocês que Arthur e Savarino, nesse momento, têm sido muito mais vítimas da teimosia do Renato Paiva em mexer em algumas coisas no Botafogo que estavam dando certo com Arthur Jorge, e que a partir do momento que ele dá o famoso toque dele, a coisa passa a não funcionar de maneira tão fluida e, pelo contrário, na verdade, tem evoluído. Então, eu vou, sem mais delongas, mostrar para vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar da entrevista coletiva do Renato Paiva no jogo contra o Carabobo, onde ele fala sobre duas fases do jogo do Botafogo, a fase de construção e a fase de criação. Esses dois conceitos são importantes, eles têm que ficar muito claros na cabeça do torcedor, porque a partir deles a gente consegue entender exatamente as diferenças de um jogo que funcionava muito bem com 80% do elenco, que está disponível hoje nas mãos do Renato Paiva, e que deixou de funcionar. O primeiro conceito que eu quero colocar aqui para vocês que ele fala, é o conceito de construir, de construção. Ele fala da fase de construção. Construir, o conceito de construir, basicamente dizendo, significa reunir e dispor metodicamente as partes de um todo para formar um objeto ou uma ideia. Ou seja, existe uma metodologia na construção, existe, digamos assim, uma certa até previsibilidade na construção. Geralmente você constrói baseado em projetos que já foram elaborados. A parte da construção em si, ela precisa ser sistemática, ela precisa ser pragmática, ela precisa seguir uma determinada lógica, né? E nesse ponto, o Renato Paiva, o Arthur Jorge, o Luiz Castro, todos eles privilegiavam o setor de construção do Botafogo de uma maneira diferente. Cada um deles colocava de uma maneira diferente. Porém, hoje eu vou mostrar aqui para vocês a diferença do Renato Paiva pro Arthur Jorge, tá? E a segunda questão é criar. O que é criar? Criar basicamente é dar existência a algo, produzir, gerar, inventar. Muita gente acredita
que construir e criar são sinônimos. Na verdade, não. Você, na verdade, não precisa de uma ideia pré-concebida para criar. Na verdade, o criar é conceber uma ideia, às vezes, pela primeira vez. E tem muito a ver também com improviso, tem muito a ver com aquele sentimento de uma epifania, quando você tem uma ideia e, a partir daquele momento que você tem ideia, você junta outras ideias, você junta outros pontos e aí você cria. A criação, na verdade, ela sempre precede a construção naquilo que a gente entende como um processo intelectual. Porém, num processo mais pragmático, como um sistema de jogo, você vai ter, sim, dentro de campo, dizendo, a construção antecedendo a criação. Mas será que construção e criação são processos assim tão distintos que eles não podem, inclusive, sequer habitar o mesmo espaço? Será que construção e criação precisam ser feitos, na verdade, em fases diferentes? Vamos dar uma olhada, é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui vocês têm o sistema de jogo, na verdade, a distribuição do time do Arthur Jorge. E aqui vocês vão perceber que existem algumas nuances, algumas diferenças que são extremamente importantes com relação ao jogo do Renato Paiva. A saída de bola do Arthur Jorge geralmente era feita com 3 jogadores, Barbosa, Bastos e Gregory, sendo que o Bastos era o jogador mais centralizado e o Gregory geralmente colocado um pouco mais à direita. E isso fazia com que o Gregory desse, inclusive, mais liberdade para que o Vitinho pudesse se posicionar mais à frente no momento em que o Botafogo construía a sua jogada. E vocês podem ver que tanto Vitinho e Telles são 2 laterais que, no momento de construção da jogada com o Arthur Jorge, eram muito espetados, jogavam bem avançados, às vezes, inclusive, até na linha do meio de campo, ou então para frente da linha do meio de campo. E com isso, Almada e Luiz Henrique sempre eram trazidos mais para o meio, né, para construir e, ao mesmo tempo que construíam, participavam também da criação do jogo. Vocês podem ver que o Botafogo tem à frente da zaga Savarino e Marlon. E isso se alternava muito com Savarino e Almada. Às vezes era o Almada que descia para participar da criação, da construção do jogo, às vezes também o Savarino, sendo que o Savarino sempre tinha muito mais liberdade para se mover, para se movimentar, até porque é uma característica física de um jogador como o Savarino. E nesse caso, o Botafogo, com a saída de bola, com a construção do Arthur Jorge, sempre tinha a possibilidade de estabelecer uma vantagem numérica em praticamente todos os espaços do campo. Nota que a saída com o Botafogo, com Barbosa, Bastos, Gregory, Marlon e Savarino, dava para o Botafogo uma diferença de 5 jogadores contra 2 marcadores. Se os 2 volantes do time adversário saltassem no Savarino e no Marlon, eles acabavam dando muita liberdade para o LH e para o Almada também, assim como o Telles e Vitinho. Então, isso sempre criava uma dúvida no adversário, que sempre tinha que se colocar numa altura média de marcação, o que dava um conforto muito maior para a nossa zaga sair jogando. E com isso também, o Almada e Savarino tinham toda a liberdade do mundo para trocar de posição o tempo todo. Inteligentes que são, né? E são muito inteligentes mesmo. Isso fluía de uma maneira, assim, extremamente habitual. Vocês se lembram do meu vídeo quando eu falei de hábito, das coisas acontecendo de maneira automática, de maneira praticamente sem pensar. Isso aqui que eu estou colocando são sombras do jogo do Arthur Jorge, mostrando para vocês que a fase de construção do jogo, que está bem verdinha aqui no começo, você tem uma segunda faixa, que é uma faixa mais laranja, que é uma faixa que eu digo que é intercalada entre construção e criação, e uma faixa mais leve no final, no último terço, que seria o setor de criação. Com o sistema de jogo do Arthur Jorge, jogo posicional também, o Botafogo não tinha uma distância, não tinha, digamos assim, uma separação muito clara entre a construção e a criação. Você tinha um ponto intermediário onde jogadores de criação e construção estavam sempre reunidos. Repara, mais uma vez, que você tem ali no meio de campo sempre jogadores como Marlon, Savarino, Almada e LH. Às vezes você tem do lado do campo também Marlon, LH, Vitinho e encostando ali o Gregory, ou então do lado esquerdo Savarino, Almada, Telles e Barbosa. Era muita qualidade para que o adversário conseguisse fechar a marcação. Além disso,
o Botafogo sempre tinha mais ou menos no campo de ataque, né, a presença de pelo menos, como a gente consegue ver nesse gráfico aqui, de pelo menos 7 jogadores. Com esses 7 jogadores, no momento que você perdia a bola, sempre era mais fácil você conseguir recompor e sempre era mais fácil você tentar pressão pós-perda. Com o Arthur Jorge, o Botafogo sofria muito menos contra-ataque, porque a pressão pós-perda era muito mais eficiente, tá? E aí, isso aqui agora é a formação do jogo do time com o Renato Paiva. Também no jogo posicional, porém, ele opta por ter mais jogadores na fase de construção, trazendo, inclusive, os dois laterais mais para baixo, tanto Vitinho quanto Telles, deixando o Marlon numa posição, né, deixando o Marlon, na verdade, sozinho, entre, geralmente, a marcação mais avançada dos adversários, mas uma saída com Barbosa pelo lado, Jair pelo outro lado e o Gregory centralizado. Então você sempre tem Gregory e Marlon centralizado. Quais são os problemas que isso aqui causa? Primeiro que você tem 5 jogadores no seu setor de construção. Mesmo que você tenha esses 5 jogadores no setor de construção e aparentemente uma vantagem numérica sobre pelo menos os 2 atacantes, o fato de você trazer sempre os seus laterais muito para baixo acaba traindo também a marcação dos pontas rivais. E você pode ver claramente que o Botafogo sempre tem uma desvantagem numérica de 6 jogadores contra 5. Isso tem acontecido com muita frequência na saída de jogo do Botafogo, o que faz com que o Botafogo rode a bola sempre de zagueiro para lateral, de lateral para zagueiro, e quando a bola, por exemplo, chega nos laterais, chega de uma maneira mais forte, chega de uma maneira mais pressionada, os laterais estão sempre muito bem marcados e acabam errando muito, acabam sendo muito levados ao erro. Além disso, o fato de você começar a construção das jogadas com seus laterais mais baixos obriga, por exemplo, um desgaste físico muito maior, porque os laterais, no momento que eles têm que transicionar da construção para a criação, ao invés de começarem mais altos lá na criação, eles precisam subir e depois descer. No jogo, por exemplo, com o Arthur Jorge, os laterais começavam a parte da construção já posicionados na área de criação. Isso desgastava muito menos fisicamente os laterais e também propiciava uma pressão pós-perda muito melhor. Você tem muito mais gente na área de ataque. Nesse caso aqui do Arthur Jorge, nesse caso aqui do Renato Paiva, o que acaba acontecendo é que no momento que você tem a perda da bola lá na frente, você sempre tem pouca gente para pressionar a bola e sempre deixa muito campo para trás para correr, o que acaba dando para o adversário muito espaço para contra-ataque, que é o que a gente também tem visto com muita frequência com o Renato Paiva. E aí tem uma coisa, uma diferença aqui que é gritante do Renato Paiva para o Arthur Jorge, que é o fato dele entender que construção e criação são fases muito distintas do jogo. Você não tem aquela transição, você não tem, digamos assim, aquilo que no time do Arthur Jorge a gente via como uma coisa intercalada de criação e construção, porque os jogadores que ele entende que são jogadores criativos ou de criação estão sempre posicionados muito à frente e pouco participativos no momento da construção. Isso faz com que eles fiquem, né, sempre muito encaixotados, que é o que eu costumo dizer. O Botafogo tem inferioridade numérica na construção e inferioridade numérica no setor de criação. Como o Botafogo é muito lento para sair e acaba tendo que buscar o recurso da bola longa, quando você estica essa bola longa lá para frente, quem está disputando bola no alto com zagueiros mais altos e laterais mais altos são Savarino, Arthur e Igor Jesus. Igor Jesus, em todo caso, consegue disputar, mas Arthur e Savarino e PK, de jeito nenhum. No Botafogo do Arthur Jorge, você ainda tinha o Luiz Henrique. Então, mais do que nunca, o Renato Paiva deveria entender que a saída de bola, tá, que a criação e a construção de jogo passa necessariamente por uma quantidade maior de jogadores transicionando ali naquele setor de campo e principalmente no posicionamento do Marlon, do Savarino, do Almada e do Arthur, que agora está no lugar do LH, para que o Botafogo consiga sempre ter uma superioridade numérica no momento da construção. Aí vem o enigma PK. Ele tem utilizado o PK como terceiro volante? Não. Ao contrário do que muita gente tem achado, porque na cabeça das pessoas o Botafogo ainda joga, ou então na cabeça das pessoas o Botafogo só existe o sistema funcional e não o posicional. Muita gente acredita que o Botafogo está jogando com 3 volantes, sendo que o PK é o mais adiantado deles. Na verdade, não se trata disso. Se o PK fosse um volante,
ele jogaria sempre de frente para a defesa adversária. Não é o que vem acontecendo. O PK vem sendo colocado, digamos assim, num posicionamento mais avançado como um meia. E esse é um problema, essa é uma distinção muito clara para o Arthur Jorge, porque o Arthur Jorge não se preocupava em deixar esse meio aberto por causa da presença, por exemplo, de um meia mais centralizado. Isso, inclusive, acaba com outro mito, de que muita gente está pedindo para o Savarino jogar mais centralizado, tirando o PK da centralização e colocando o Savarino de maneira centralizada. Isso é um erro, porque com o Arthur Jorge o Savarino não jogava centralizado. E o que a gente está vendo agora, por exemplo, é que a presença do PK ali no meio, né, sendo posicionado mais pelo meio, acaba sim tirando a liberdade de movimento de jogadores importantes, como é o caso do Arthur e do Savarino. E aí, isso acaba realmente comprometendo a fluidez e acaba transformando o ataque do Botafogo num ataque extremamente previsível. Vocês podem ver que isso aqui é a movimentação do Savarino de 2024. Quem fala que o Savarino, por exemplo, jogava centralizado, não conseguiu entender exatamente o que o Savarino fez no ano de 2024. Olha como o Savarino tinha uma participação muito mais intensa pelos lados do campo. Por que ele tinha uma participação muito mais intensa pelos lados do campo? Porque você sempre via as triangulações ocorrendo. Ora, Savarino, Almada e Alex Telles, ora, Savarino, Luiz Henrique e Vitinho. Né? Isso acontecia com muita frequência. Com o efeito disso, quem podia geralmente ocupar essa posição mais centralizada era justamente o Marlon Freitas. Não é à toa que o Marlon Freitas conseguia chegar mais na frente da área e se via em situações onde ele podia chutar mais ao gol. No que está acontecendo agora, ele não consegue mais chutar o gol porque tem um Patrick de Paula na frente dele. E isso faz com que o Marlon Freitas jogue muito, mas muito distante do gol. O Marlon Freitas já contribuiu muito pouco, já contribuiu muito pouco com gols e com chutes a gol em 2024, que era uma reclamação constante que eu fazia. No ano de 2025, então, ele não está nem chegando perto da área. Esse aqui é o Savarino de 2025. Né? Obviamente que a intensidade do calor muda pela quantidade de jogos, mas a gente pode ver que o Savarino tem jogado muito mais deslocado pela esquerda do que necessariamente pelo meio, e o problema não é o fato dele estar deslocado pela esquerda, é o fato dele ter muito menos mobilidade pelo campo todo, no setor de campo todo, porque tem um jogador posicionado no meio do time que tira toda essa liberdade do Savarino de conseguir se mover, que é uma premissa básica do jogo posicional, que é um erro crasso, na verdade, do Renato Paiva. Se ele não consegue perceber que no jogo posicional a troca de posições precisa ser constante, e ele sabe disso, a insistência com o PK não faz o menor sentido. E aí, eu coloquei aqui o que eu acho que deveria ser a formação ideal para o Botafogo, copiando, na verdade, quase que praticamente emulando o mesmo sistema de jogo do Arthur Jorge, quando o Botafogo saía com 3 zagueiros, sendo o Gregory mais posicionado pela direita. Não vejo o menor problema do Jair ficar mais posicionado pelo centro, porque ele tem excelente passe entre linhas, e você poderia muito bem, ao invés de você fazer o Marlon pela direita, mais pela direita e o Savarino pela esquerda, você pode dar liberdade para os dois se alternarem, mas o Savarino participando mais da construção do jogo também, naquela zona mais transicional de construção / criação, sendo que do lado do Savarino, ele precisa de um jogador que seja bem mais associativo. Nesse caso, o Arthur é esse jogador muito mais associativo. Eu estou espelhando aqui o time do Arthur Jorge com o elenco que o Renato Paiva tem à sua disposição. E, porém, ao invés de ter o LH jogando pelo lado direito, né, que era o grande diferencial desse time, o jogador de arrasto, jogador que conseguia furar as linhas, quebrar as linhas com drible, levar até o fundo, né, até a linha de fundo. O Arthur não é esse jogador, não tem essa característica, mas a gente tem característica de algum jogador desse no elenco? Sim, pela esquerda. Quem? Matheus Martins tem essa característica, Jefinho talvez tivesse essa característica, Natan Fernandes talvez tenha essa característica. O problema é que o Botafogo hoje, né, com os jogadores que a gente tem à disposição pelo lado esquerdo, o Botafogo não tem se dado bem porque esses jogadores não têm contribuído muito. Mas vale a pena insistir nisso aqui, fazendo essas alterações, para que a gente tenha mais ou menos o mesmo sistema de jogo que o Arthur Jorge tinha com o Botafogo, porém de uma maneira um pouco mais inversa. Ao invés do LH pela direita, seria, na verdade, o Matheus Martins pela esquerda. E o jogo mais associativo entre Arthur e Savarino. Ah, mas e esse buraco aí que a gente vê no meio? Esse buraco não tem problema, gente. Ele vai ser ocupado pelo Marlon, ele vai ser ocupado pelo Igor Jesus, ele sempre vai ser ocupado porque o jogo não é totó.
como o Renato Paiva tem nos feito acreditar. O time do Renato Paiva tem parecido o time de Totó, né, com a pouquíssima movimentação de jogadores. E, no caso, o Marlon, ocupando mais essa posição central, ele sempre vai estar muito mais próximo da área para poder chutar para o gol. Isso aqui é o mapa de movimentação do Luiz Henrique, tá? Em 2025. Notem que o Luiz Henrique tinha uma participação muito importante pelo meio do campo também, principalmente no momento de construção das jogadas, porém, no momento da criação das jogadas, a gente via o Luiz Henrique muito mais caindo pelos lados do campo e conseguindo chegar nos lados do campo. A mesma coisa acontece com o Matheus Martins. Isso aqui é o Matheus Martins de 2024. Leva em consideração também o fato de ele ter jogado muito menos jogos do que o Luiz Henrique, mas a característica é a mesma. Se posiciona também pelo corredor central, mas no momento da criação consegue se deslocar para a parte da criação mais pelo lado do campo, podendo chegar também no último terço, podendo chegar sempre com mais incisão para dentro da área. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, então, para resumir, é que o elenco que o Renato Paiva tem à disposição dele agora é muito parecido com o elenco que ele tinha no ano de 2024, que o Arthur Jorge tinha em 2024. Jogadores que ele tem, ele consegue criar um sistema que pode ser muito mais eficiente. Não adianta você botar a culpa nos jogadores, dizer que foram falhas técnicas, se você não está privilegiando o que os jogadores podem te entregar de melhor. Também não adianta pedir paciência para os jogadores tocarem a bola eternamente. Se os seus homens de frente, de criação, estão estáticos, estão encaixotados, você pode ter toda a paciência do mundo que você não vai conseguir criar e você não vai conseguir oferecer risco nenhum para o adversário. As mudanças precisam ocorrer e precisam ocorrer rápido para que o Botafogo consiga melhorar o seu desempenho e começar a disputar os jogos de uma maneira mais competitiva. Concorda, discorda? Eu quero saber a sua opinião, deixa aí embaixo nos comentários e se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro do canal do Caboclo, seja membro Helenos e Helenas por apenas R$ 4,99. E você também pode contribuir enviando um Pix com a minha chave, canaldocaboclo@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.